Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula, que vai ser uma aula aí para você crescer na graça e no conhecimento, nossa última aula no nosso curso de Juiz de Paz Eclesiástico. Eu creio que a primeira aula eu ministrei, a segunda foi o bispo, o presidente da nossa convenção, e já conseguimos, trazer bastante coisa aí para você que quer se empenhar, realizar casamento religioso com efeito civil, com habilitação, sem habilitação, casamento, civil em forma da lei. Tudo isso a gente já falou um pouco e hoje vai vir, na nossa última aula, com a cereja do bolo, para a gente poder completar e fechar com chave de ouro essas 3 aulas. Nossa última aula, como realizar casamento, A melhor parte, ver a noiva entrando de vestido branco, buquê, véu, o noivo, também lá com a sua gravata, todos alinhados, os padrinhos e as madrinhas, aqueles também que vão estar na incumbência de realizar a cerimônia, seu juiz de paz, aquele que vai comandar essa grande festa, de casamento, que foi a primeira instituição a qual o Senhor fez, o nosso próprio Deus foi o primeiro a realizar o casamento, vamos dizer assim, não está escrito lá na palavra, mas que teve toda essa pompa que a gente faz hoje, mas a primeira união foi unida pelo nosso próprio Deus, Adão e Eva, primeiro homem, primeira mulher, e dali que originou tudo. Então, olha aí a responsabilidade, de você ser um juiz de paz eclesiástico, poder realizar casamentos e uniões, e aí poder expandir, esse projeto, como muitos falam que está falido, mas que para o nosso Deus ele não faliu, e vai existir até os fins dos dias, até os fins dos tempos, até no reino milenar de Cristo vai ter aí, quem sabe aí vai ter casamentos, porque vão ficar em 1000 anos ainda aí. Então, tem muita coisa para acontecer, Não ficaremos, subiremos, mas ainda assim haverão casamentos, Então, hoje nós vamos falar sobre os casamentos religiosos que são celebrados sem habilitação prévia. Como a gente viu nas aulas anteriores, eu falei um pouco, com certeza o nosso bispo falou que tem os casamentos que eles podem ser realizados com habilitação e sem habilitação. Com a habilitação, a gente vai ver que esses casamentos, os noivos vão preparar toda a documentação deles, conforme a gente viu, identidade dos dois, CPF dos dois, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento com o divórcio já averbado, tá? Normalmente o cartório tem pedido a certidão com prazo de 6 meses da data de emissão. Então, se passar dos 6 meses, eles pedem uma segunda via, tá? Dessa certidão de casamento ou de nascimento. Então, os noivos vão com esses documentos, certidão, comprovante de residência, para verificar aonde é o cartório mais próximo de onde esses noivos residem. Então, existe um cartório próprio para cada localidade da onde esses noivos moram, Então, o cartório aqui perto da minha casa, que eu moro aqui em Irajá, no Rio de Janeiro, eu casei no cartório de Pilares, mas tem pessoas aqui que já são de Vaz Lobo, Madureira, que já são encaminhados para o cartório de Madureira. O pessoal de Pavuna, daqui do Rio de Janeiro, são encaminhados para o cartório de Madureira. Então, é necessário ter o comprovante de residência dos noivos para verificar aonde é que vai ser realizado esse casamento. E aí, os noivos vão nesse cartório, que vai ser responsável pela realização do casamento deles e vai dar entrada no casamento em toda essa documentação. Então, eles vão deixar toda xerox
dessa documentação, né? E esse cartório vai fazer uma análise. O João pode casar realmente? Toda a documentação do João tá certa? O João tem algo que impeça ele de casar? Ele já é casado em algum outro estado, nós falamos disso, né? Ele tem algo judicialmente, algum mandato, né? Seja de prisão, algum mandato aberto contra ele, que impeça ele de casar? A Maria também, né? Não vamos falar só do João. A Maria é casada em algum outro estado? A Maria tem algum mandato de prisão entreaberto que impeça ela de que esse casamento venha a ser realizado? Não, tudo certo com a documentação dos dois, a residência, a identidade, CPF, comprovante de residência, a certidão de casamento, de nascimento, tudo certo. Então, esse cartório emite essa habilitação para que os noivos venham marcar a data da cerimônia junto com o seu líder espiritual, líder religioso que vai, né, fazer esta cerimônia. E aí vão marcar a data, vão marcar o horário, vão marcar tudo certinho. Mas aqui a gente leu, né, e tá na apostila, sobre as realizações de casamentos sem habilitação prévia. Então, o que vai ser feito? De acordo com o artigo 15 e 25 do Código Civil, vai precisar de algumas outras qualificações para que esse casamento possa ser dado entrada sem habilitação prévia ou sem habilitação. Então, na apostila de vocês, vai estar escrito lá, né, que um dos pontos são a certidão de idade ou a prova equivalente, né, que seria a certidão de nascimento, a certidão de casamento, autorização por escrito das pessoas sobre cuja dependência legal tiverem no ato judicial, que é a supra. Então, pessoas, né, que sejam responsáveis por aquelas pessoas, né, que são dependentes, porque até o momento que você não casa, normalmente seus dependentes vai ser dependente do seu pai e da sua mãe, né? Muitas vezes, quando não é pai e mãe, ou só o pai, ou só a mãe, ou então alguém que seja responsável, aquela pessoa seja dependente dela, seja mora com o avô, com a avó, com tios, tá? 3. Declaração de 2 testemunhas maiores, seja elas parente ou não, que ateste conhecê-los e afirmarem não existir impedimento que os iniba de casar. Então, essa declaração. 4. Declaração de estado civil, se é solteiro ou casado, do domicílio, a residência, né, onde mora, e da residência atual dos contraentes e dos seus pais também, se forem conhecidos, tá? 5. A certidão de óbito, caso o cônjuge seja falecido, de sentença declaratória da nulidade ou da anulação do casamento transitado em julgado, caso os noivos sejam, um dos noivos seja divorciado, tem que estar lá a sentença de que foi divorciado, né? Pode não ter sido averbado ainda, mas tem que ter a sentença declaratória, né, dessa anulação desse casamento antigo que tenha sido transitado em julgado, tá? Ou com o registro da sentença do divórcio, que é a averbação, tá bom? E essa habilitação será feita perante o oficial do registro civil e após a audiência no Ministério Público será homologada pelo juiz, verificando a regularidade da documentação, se fará o registro do casamento, que terá validade a partir da sua celebração. Então, aqueles noivos que decidirem não fazer habilitação prévia, não fazer, né, essa habilitação para casar já com a habilitação, porque vocês já estão com a habilitação, é só você ir lá e fazer o registro do casamento.
Se eles decidirem não fazer o casamento, você vai realizar toda a cerimônia, mas você vai ter que pegar essa listagem de documentos aqui que eu falei, e aí você não vai fazer a realização de uma cerimônia de casamento caso os noivos não tenham essa documentação. Você vai ficar na incumbência, na responsabilidade de verificar isso. Porque você está fazendo o casamento de uma pessoa e aí você não pega documento nenhum. Nós sabemos e nós falamos, né, na aula que eu ministrei, que após a realização da cerimônia existe um prazo de 30 dias para você poder estar dando entrada nessa documentação. Se não der entrada, perdeu a validade. Os noivos, né, os que até então eram casados por cerimônia religiosa, são considerados solteiros. O casamento não valeu de nada. Então você quando você faz um casamento com a habilitação, a gente sabe que tá tudo certinho. Porque quando a gente faz sem habilitação, a gente fica nessa incumbência de poder pegar toda essa documentação que eu acabei de escrever aqui e saber se a documentação está correta, porque depois você vai dar entrada, aí já vai sair supostamente, o juiz vai verificar toda a documentação entregue para já sair a homologação já do casamento feito na data que foi realizado, né? Então ele é feito tudo em conjunto. Na hora que você der a entrada desse casamento sem habilitação, o juiz vai verificar toda a documentação, tudo certinho, faz a habilitação com a certidão. Você não recebe a habilitação, você já sai direto com essa certidão de casamento do dia em que foi realizado o casamento. Entendeu tudo certinho? Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, né, que a gente esclarece. Então todos os nossos vídeos têm contato do nosso WhatsApp, que a gente faz esse suporte para você que está em dúvida aí, né? Todo mundo que fecha o curso com a gente tira todas essas dúvidas no suporte, né? Tanto o meu zap quanto o zap do presidente da nossa convenção do bispo. E a gente dá dicas, a gente tira dúvidas, né? Quanto preenchimento de livro, como descobrir cartório, tudo isso, né? Você deixa aqui nos comentários a dúvida, ou então entrar em contato com o nosso suporte, para a gente poder estar esclarecido. Agora a gente vai falar sobre o ato da celebração em si. Então a gente tem que entender, quando a gente faz a celebração dessa cerimônia de casamento, a gente casa os noivos como se fosse em duas formas, né? A gente faz e casa eles em nome da lei, que seria a cerimônia civil, e também casa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que seria a cerimônia religiosa. Então, o casamento civil, a gente vai falar primeiramente sobre a celebração do casamento civil, porque primeiro a parte civil desse casamento, tá? Em que vai haver aquelas assinaturas dos livros, assinatura da ata, né? As testemunhas, os noivos vão assinar esse livro, e aí vai fazer essa parte dessa cerimônia que seria o casamento civil em nome da lei, tá? Então esse casamento civil tem várias formalidades, porque a cerimônia religiosa, ela é a bênção de Deus sobre a vida do casal, que é de extrema importância. Mas perante a lei, nós entendemos que aquele casal, aqueles noivos só estão casados mediante a certidão de casamento, e para que essa certidão de casamento seja emitida, há uma série de protocolos que têm que ser realizados, como a habilitação, como a verificação de documentos, né? Então tudo isso tem que ser verificado, tem que ser guardado e resguardado, tanto em ata, tanto na ata da igreja, como na ata do ministro, como no livro do casamento, tá? Então a gente vai entender que esse casamento civil tem várias formalidades, porque
é algo que o poder legislativo é que julgou necessário para sua celebração. Então, assim, todos os estados federados, como uma organização judiciária, eles declararam que o juiz de paz, além, primeiramente, ele fala em nome da lei. E aí, porque quem faz a realização da cerimônia religiosa, ele tem que ser um ministro, seja ele da religião qual for, porque aqui a gente está falando sobre, nós somos evangélicos, eu sou evangélica, mas a gente sabe que os casamentos, né, cada um casa na religião e tem a bênção a qual ela acha necessária. Então, para nós que somos evangélicos, e aquele que casa em um templo evangélico, em uma igreja evangélica, quem vai fazer a cerimônia evangélica, religiosa dele, vai ser um pastor. Assim como quem vai casar na igreja católica, quem vai fazer a cerimônia religiosa dele vai ser um padre. Mas não quer dizer que esse padre seja um juiz de paz eclesiástico, que esse pastor seja um juiz de paz eclesiástico e que fale em nome da lei para a realização de um casamento civil. Entendeu mais ou menos o que eu tô querendo explicar? O pastor, ele é um ministro religioso que vai estar realizando uma cerimônia religiosa, né, e trazendo a bênção de Deus para a vida daquele casal. Mas se ele não for um juiz de paz eclesiástico, ele não pode realizar um casamento civil com efeito religioso. Casamento religioso com efeito civil, porque ele não pode falar em nome da lei. Então você que está se formando em juiz de paz eclesiástico, eu creio que vai ser credenciado como juiz de paz eclesiástico, vai ter a sua credencial, seu certificado. Daqui a pouco vai estar aí fazendo vários casamentos aí, seja o estado qual você faz parte. Você tem essa autoridade de poder casar pessoas em nome da lei e você sendo ministro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa autoridade é delegada pelo judiciário, entendeu? Pelos estados federados, pela nossa Constituição Federal. Então, é algo muito importante. Então, assim, durante essa celebração, né, que a gente já falou que pode ser realizada em vários lugares, desde que estejam, né, com a porta aberta, porque qualquer um pode entrar e ver a cerimônia de casamento por lei, né, porque não pode ter alguém que seja impedido de entrar nesse casamento, né, não pode. Então, tendo essa habilitação, ou como nós já falamos, né, sem a habilitação, o juiz de paz, ele vai declarar os noivos casados em nome da lei, mediante essa afirmação positiva dele. Sim, eu quero casar, e o noivo dizendo que eu quero casar, porque todos nós sabemos, né, que pergunta a noiva, pergunta pro noivo, pergunta para cada um individualmente, tá? Se eles realmente querem casar, que eles realmente estão fazendo isso de livre e espontânea vontade, ninguém é obrigado, ninguém deve ser forçado, tá? Eles têm que estar de livre e espontânea vontade fazendo essa união. Isso a gente indaga individualmente a cada um. Cada um deve expressar a sua vontade, né, individualmente, e tem que ser falada para que todo mundo venha ouvir. Pode ser também em forma de mímica, língua de sinais, ou então em língua estrangeira, se houver algum intérprete que possa interpretar, né, que não seja ninguém, né, assim, que esteja ali, né, para confundir, ou então dizer que é algo que não é, ou então para poder tentar burlar, né? Não pode ser alguém que tente fazer dessa forma, esse intérprete, tá? Mas
Pode ser feito dessas formas, então, mas tem que ser falado, ou mímica, ou língua de sinais, ou se for estrangeiro tem que ter um intérprete, né, em voz alta, para que todo mundo venha a ver e ouvir a afirmação feita verbal do noivo ou da noiva que está casando, sim, de livre e espontânea vontade, tá? Então, pergunta para um, pergunta para o outro. Esse intérprete, né, que pode estar lá para que venha a fazer essa tradução do estrangeiro, ele também tem que ser assessorado, tem que ser um intérprete juramentado, tá? E a gente entende que depois que for feita toda essa declaração, e se positivamente, porque eu não lembro se eu cheguei a falar na primeira aula sobre alguns, com essa coisa de YouTube, Facebook, Instagram, de viralização, né? Viralizar na internet. Muitas pessoas estão fazendo brincadeiras, né, durante o casamento e dizendo que não. E quando há algo assim durante a cerimônia do casamento, esse casamento deve ser anulado, né? Eu acho que eu cheguei a falar aqui na primeira aula, não lembro, né, se eu realmente falei, mas caso em que foi cancelado, né, o casamento e foi remarcado por uma outra data. Então, os dois concordando, afirmando verbalmente, seja por língua de sinais, seja por mímica, ou então em uma língua estrangeira com intérprete juramentado, depois que deu tudo certinho, sim, sim, fulano, você deseja, de livre e espontânea vontade, casar-se com Joana, até que a morte os separe, sim. Joana, você deseja se casar com João, de livre e espontânea vontade, até que a morte os separe, sim. Então, após as afirmativas dos noivos, o juiz de paz vai declarar para efetuar o casamento. Isso tudo está escrito na nossa apostila, tá? De acordo com a vontade de ambos os casais em afirmar perante mim, de vós recebestes por marido e mulher, e eu em nome da lei, porque estamos falando do casamento civil, vos declaro casados, de acordo, né, que está escrito também lá no Código Civil, artigo 535, tá? O casamento, porém, não se realizará se não houver resposta. Então perguntou, João, você deseja se casar com Maria? De livre e espontânea vontade, até que a morte se separe. João tremeu na base, não falou nada. Não tem casamento, tá? Ou então, se um dos contraentes nela inserir qualquer restrição, dizer que não, né? Então a Justiça de Paz conta com mais de 170 anos. Justiça de Paz brasileira, tá? E a função do juiz de paz, ela é indelegável. Você não pode passar por outra pessoa. Tá ali, o casamento tem que acontecer. Então, por maior qualificação que outra pessoa tenha naquele casamento, você ali é responsabilidade por aquele casamento, pela realização do casamento, pelos noivos, pelo fim. De toda a realização do início ao fim, a responsabilidade é do juiz de paz eclesiástico. Tá bom? Então, vamos para um outro ponto sobre a declaração, né? Então, após a manifestação dos noivos e do pronunciamento do juiz que eles estão casados, a gente vai fazer a parte da assinatura, né? Vai pegar o livro do termo do casamento, vai colher as assinaturas do celebrante, né, do juiz, das testemunhas, dos nubentes. Então, todos eles vão assinar o livro do casamento,
vão fazer a assinatura de todos aqueles papéis que eu mostrei para vocês na primeira aula, que vem também junto com a apostila sobre a realização do casamento, com efeito civil, qualificação de celebrante, o papel para você encaminhar o ofício do cartório para a publicação do casamento. Então, todos esses papéis, né, vão ser assinados pelas testemunhas, pelo celebrante, pelos noivos, tá? E aí vão depois, né, vai ser encaminhado aos noivos ou alguém responsável ou você mesmo para poder, porque dá a entrada no cartório, porque como a gente já falou, tem um prazo de 30 dias. Mediante isso, não tem como, tá? Então, assim, tem a vestimenta necessária, né? Todos nós sabemos, para a realização do casamento. Você tem que estar de acordo, né, com as normas. E vem escrita essas normas no nosso manual, né, de juiz de paz eclesiástico, faixa verde e amarelo de 10 centímetros, a tiracolo do lado direito para o esquerdo, tá? E depois que fizer essa oficialização da celebração, né, a gente vai saudar os noivos que agora são casados, né, os contraentes, passar mensagem de otimismo, de ânimo, de incentivo à nova vida, né, de bênçãos, né, que esse casal vai ter aí na nova vida de casado, que não são mais, né, dois, mas são agora uma só carne. Então, esse local onde vai haver essa celebração, ela, como a gente falou, pode ocorrer em clube, pode ocorrer em fazenda, sítio, né, hotel, mas tem que ser de portas abertas durante a celebração do ato. Mas vai ter os comes e bebes, o povo cobra lá, né? Então você conversa aí para fazer essa celebração de portas abertas, porque não pode impedir durante a celebração, não pode impedir a entrada de pessoas, mas aí depois, né, se pede aí para fazer o social lá, só com os comes e bebes, só pros de casa, né? Então, mas essa celebração tem que ser feita de portas abertas. A data, né, geralmente é de escolha dos noivos, e aí após essa habilitação, normalmente a escolha da data, a escolha do horário, mas a hora deve-se, a hora para a realização desse casamento deve ser do nascer do sol até o pôr do sol, tá? E qualquer dia da semana. Algumas igrejas, né, vou fazer só no sábado, pode fazer só, domingo não pode fazer, mediante a lei pode fazer qualquer dia, qualquer horário, desde o nascer até o pôr do sol, tá? Então vamos para outra etapa, que seria a celebração do casamento religioso. Após a etapa do casamento em nome da lei, vai ser feito, né, a parte religiosa. Então, normalmente, às vezes, já faz logo um conjunto. Então, esse casamento, né, já foi feito em nome da lei, já foi feita a assinatura dos livros, com todos lá, os testemunhas, o celebrante, os noivos e tal. E aí a gente vai adentrar, né, como é que a gente vai fazer uma cerimônia de casamento religioso, né? Casamento religioso, que é aquela parte, né, da igreja, a gente sabe, né, que há o casamento religioso com efeito civil,
que é o fulcro da lei, Decreto-Lei 1110, de 24 de maio de 1950, ele pode ser feito com habilitação ou sem habilitação, como a gente já falou aí durante a nossa aula. Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer. Os noivos, né, os nubentes, vão fazer a habilitação do casamento. Ou então, vão deixar para fazer a habilitação depois. Se eles forem habilitados, tá? Eles vão pegar essa habilitação e vão apresentar. Vão apresentar lá no pastor da igreja a qual eles desejam fazer a realização desse casamento. Falar, olha, pastor, tô com a habilitação. Vamos marcar um dia e vamos marcar um horário. E aí vai ver dentro da agenda do pastor, dentro da agenda da igreja, o melhor dia e o melhor horário para estar se fazendo esse casamento, tá? Quanto o dia, a hora, tudo isso. Depois que foi feito o acerto, né, vai ter o livro do termo do casamento. Nesse formulário oficial da igreja, por isso a importância da igreja ser uma igreja legalizada. Esse casamento tem que constar no livro ata também da igreja, o nome do pastor e também as anotações dessa habilitação que eles já fizeram, tá? É sempre bom fazer um aconselhamento antenupcial, um aconselhamento pastoral, para explicar, né, e falar para os noivos a importância do casamento, até mesmo porque nós estamos fazendo casamento para pessoas que vão viver o resto da vida, né, apesar das pessoas dizerem, como eu já falei aqui, que o casamento não dá certo. Hoje pessoas dizem que, faz união estável. Não, você é alguém diferente dessa geração e que vai falar sobre a importância de se casar, do casamento ser de ser algo constituído por Deus, né? A união estável tem seus direitos, mas não é um casamento. A realidade é essa. Não é considerado como casamento. A importância do casamento, tá? Mas eu faço união estável, fico lá, mas não é um casamento, tá? Deixando bem claro aqui. E o que a palavra do Senhor fala é sobre o casamento, é o que sempre existiu, né? Desde o início das eras aí, o que existe é casamento não estável. Existe há pouco tempo. E assim, é um contrato entre duas pessoas. E Deus não quer um contrato, Deus quer uma união, né? Contrato a gente faz com pessoas, amigos, vizinhos, faz contrato de aluguel, faz contrato de compra e venda. Agora, casamento não é um contrato, né? Casamento é uma união que o nosso Deus fala primeiramente que deve se perdurar o resto da vida. Então tem que ter um empenho, tem que haver renúncia, tem que haver um sacrifício, tem que haver muitas coisas para esse casamento dar certo. Então há uma importância em se fazer um aconselhamento pastoral antes de casar. Eu quando fiz, né, quando eu casei com o bispo, o pastor falou tudo de ruim que podia acontecer no casamento. Então eu já entrei casando, sabia que tinha tudo para dar errado. Mas o pastor falou, tem certeza que quer? A tendência é piorar e dar tudo errado, mas você tem certeza, porque depois que casar não pode voltar atrás. Vai ter que dar um jeito aí para que venha dar certo. Não sei o que você vai fazer, não sei o que seu esposo vai fazer, mas eu já estou preparando vocês para que ainda que não seja nada do jeito que vocês imaginam, vocês não podem abandonar. Então, isso é algo que tem que ser falado antes de casar. Não, casa sim, pai, homem de Deus pra tua vida, mulher de Deus pra tua vida. Tá, mas já deu tudo certo, Deus está no controle de tudo. Aí a gente vê que a pessoa não aguenta ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses casado. A incompatibilidade. E você namorou 2, 3, 4 anos e não vê essa compatibilidade antes, entendeu? E aí depois que casa, aí quando vai morar junto, aí que desanda o negócio. Porque em cada casa dá tudo certo.
só vê de vez em quando, o vê na igreja, que tá todo mundo ali orando, buscando. Aí quando mora junto, aí já diz que não foi compatível. Mas você tem que ver antes de casar, para que você não venha ser mais um aí divorciado, né? E sabendo a verdade, que é pior. Porque quando no mundo as pessoas casam e divorciam, mas eles são do mundo. E nós não, nós somos de Deus. Então tem que chorar, gemer, orar, buscar, a não ser, né, em alguns casos aí que a gente não tá aqui pra. A gente tá aqui pra falar de casamento, não tá aqui pra falar de divórcio, né? Mas como a gente tá falando de aconselhamento antinupcial, há alguns casos, né? A gente sabe biblicamente sobre a questão do divórcio ou até da separação, que Paulo fala que venha se apartar até que, né, seja os ânimos acalmem. Mas isso não é bíblico, né? Isso não é o que a gente deve ensinar e também deve propor. Mas sim, devemos propor um casamento sadio, um casamento de Deus, um casamento com a bênção do Senhor, e entendendo que se Deus falou, né, se Deus prometeu, e se Deus tem um propósito, se você fizer voto com Deus, se você fizer as coisas na direção de Deus, teu casamento vai ser bem sucedido. Mas se Deus falar que não, você quiser casar, aí também, né? E isso tudo você tem que falar para quem vai casar, porque não é uma coisa fácil. Casar é até fácil. Hoje em dia você pega aí alguns lugares que fazem até casamento gratuito, casamento solidário, ou até se você for no cartório pagar para casar, hoje em dia deve estar em torno de R$1.000. Eu não sei, eu já casei há tanto tempo, na minha época era R$800, hoje em dia com a inflação, né, estão de R$1.500, R$2.000, vamos botar, mas para divorciar é R$10.000, R$11.000, R$12.000, dependendo. Se for um divórcio que não seja como se for um divórcio litigioso, que teve briga, teve problema, não quer fazer partilha de bens, pode botar aí quase R$20.000 para você divorciar, né? Então assim, é o que tem que se pensar mesmo. Mas isso tudo é o que eu tô falando, você tem que, como um pastor e um juiz de paz que vai realizar esse casamento, você tem que falar, né? Então, depois que você teve aquela conversa breve, os noivos ainda querem casar, assim como eu mesmo, tomando uma surra do meu pastor lá, quis casar com o meu digníssimo esposo, estamos aí até hoje com a glória de Deus. Você vai começar a conversar sobre as partes funcionais do casamento: ensaio, louvor, de entrada da noiva, de entrada do noivo, de entrada dos madrinhos, das padrinhas, mãe do noivo, pai do noivo. Se vai ter banda, se vai ter orquestra, ornamentação de igreja, tudo isso. Aí você vai começar os noivos vão começar a verificar isso. E você, como celebrante do casamento e da cerimônia religiosa, talvez vai ter que dar, né, um suporte do que dá para fazer, o que não dá para fazer dentro da igreja, tá? Nós, como juízes de paz, nós temos que, né, nos familiarizar com os nubentes. Se for membro da nossa igreja, é mais fácil. Agora, se você for trabalhar com isso, talvez você pegue 1000 casamentos aí pra fazer no mês, já profetize sobre a tua vida. E como é que tu vai fazer pra lembrar o nome de todo mundo, né? Não dá. Então, botar um papelzinho anotadinho, bota lá no altar, pra não esquecer, pra não trocar o nome, né? Que isso não pode. Então, também conferir, né, toda a documentação, que a gente até mostrou na aula 1, se tá tudo certinho, se o cartório tá escrito certo, se foi colocado o número certo, tudo isso, tá? E aí, né, no dia, é óbvio, gente, que celebra o casamento vai chegar mais cedo, vai se preparar. E aí vai começar a cerimônia. Marcou lá para as 6 horas, né? A noiva sempre atrasa. E aí vai fazer todo aquele ritual. O noivo com a mãe, os padrinhos, madrinhas, entra a noiva
com as daminhas e com seu pai, e aí tomam lugar. Isso tudo, como eu já falei, vou fazer um ensaio antes, né? E aí eles vão entrar, vão tomar as suas posições, tanto os nubentes como as madrinhas e padrinhos que são as testemunhas, né? E aí o juiz de paz, tudo tá escrito na apostila, tá? Compareceram a este santuário, João, Maria, normalmente a gente fala o nome toda a primeira vez, né? João Marcos, Patrício dos Santos, Maria de Jesus, Fernandes Vieira, vai solenemente unir-se em matrimônio, havendo sido cumpridas as formalidades legais, conforme consta no documento número tal, expedido pelo cartório tal, tá? Aí o celebrante, né, o oficiante, o juiz de paz que está realizando a cerimônia vai perguntar se alguém se opõe a esse fato. Então, por isso a importância, né, de ser de portas abertas, porque se tiver de portas fechadas, né, como é que vai ter alguém para se opor? Não tem como. Então, tem que ser de portas abertas. Aí depois o oficiante vai fazer pro noivo a seguinte pergunta: João, persiste o firme propósito de, por livre e espontânea vontade, casar-se com Maria? Ele deve dizer sim, né? Assim como a gente viu no ato civil, que casa em nome da lei, tem que ser em voz alta, né? Todo mundo tem que ouvir. Se for em outra língua, tem que ter intérprete juramentado. Se for em língua de sinais também, né? Ou mímica. O sim deve ser ouvido sem o que não houve a manifestação da vontade para a efetivação do casamento. A mesma pergunta vai ser repetida à noiva: Joana, persiste o firme propósito de casar com o João? Ela deve dizer sim, da mesma forma, né? E aí, depois, o oficiante pronunciará as seguintes palavras: diante da vossa manifestação de vontade de vos receber em matrimônio, eu, representado neste momento, magistrado civil, em nome da lei, os declaro casados. Todo mundo, né, em pé. E aí você vai ter que fazer aquele controle do momento de ficar em pé. Fiquemos de pé, pode sentar, entendeu? Então, normalmente às vezes tem uma cerimonialista que faz essa coisa, ficar de pé, ficar sentado, né? Então, o oficiante vai anunciar a leitura do termo do casamento, que é a leitura do termo do casamento, né? O livro do casamento, a ata. E após a leitura, vão fazer a assinatura no livro da igreja. O oficiante, noivo, noiva e, no final, as testemunhas. Depois das assinaturas, o ministro vai iniciar o ato religioso, né? Fala para que eles venham ficar de pé, para fazer uma leitura bíblica baseada em casamento, né? Gênesis 2, Hebreus 13, Efésios, João, leituras de casamento. Vai dar uma breve palavra, em torno de 15 minutos, tá? Conforme a orientação do Espírito Santo, com muita sabedoria, com muito zelo, com muito carinho, né, para os noivos, falando assim como a gente fala, né, no casamento somente civil, que não tem a cerimônia religiosa, que a gente fala, né, sobre as bênçãos do casal, a vida nova que eles vão ter, as alegrias do casamento, né? Vai ser a mesma coisa que vai fazer, mediante a palavra que foi, né, espanada. Então, assim, no máximo 15 minutos estourando, para não enfadar o povo. A gente sabe que em casamento tem pessoas que são cristãos, tem pessoas que não são, né, convidados da família, parente, que muitas vezes não conhece a Deus. E aí você não vai ficar esticando, né, nem vai ficar falando de inferno, nem vai ficar falando de coisa assim que não tem nada a ver, né? Até mesmo porque a própria palavra fala que é mais fácil você ganhar alguém no dia do enterro do que num dia de celebração. Então é para você, o casamento é para os noivos, né? Depois que você realizar o casamento, aí você prega para todo mundo que você quiser, mas durante a cerimônia do casamento a gente tem que ter muita sabedoria e entender que aquilo ali você está realizando um casamento em prol dos noivos, para abençoar a vida dos noivos, para abençoar um novo casamento, a nova rotina,
a novidade de vida que eles vão ter, que não eram mais 2, mas sim 1, tá? Depois pode cantar um louvor, né? Para poder fazer a entrega das alianças, né? E aí a gente bota um louvor enquanto prepara a entrada das alianças, né? E aí vai começar, né? Vai ter agora vai ser a parte que vai perguntar, que todo mundo conhece. O fulano promete diante de Deus tomar a fulana como sua legítima esposa, ajudar, assistir, proteger todos os momentos da vida, sejam na bonança, na diversidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da sua vida. Nós, quando enviamos, né, a apostila, tem tudo isso aqui, tá? Na nossa apostila, mas também tem manual do ministro, tem também Bíblia do ministro. Hoje em dia tem várias outras, né? Formas. Não sai disso, tá? Isso é o básico. Mas sim, formas de dizer, né? Ai, eu acho tão lindo aqueles dizeres que o padre fala lá, independente de ser católico, né? Ai, mas eu acho tão... que o povo tá tão acostumado com aqueles dizeres, né? Que o Senhor, fulano de tal, promete ser fiel, me alegrando a tristeza, mas eu quero aquelas palavras que eu acho lindo. Não tem problema nenhum, tá? Isso é só uma mera formalidade, tá bom? E aí vai falar, fulano, e depois vai fazer a mesma pergunta. Pra noiva, tá? Alguns também falam pro noivo, falar eu, fulano de tal, prometo tomar Joana como minha legítima esposa, ajudar, protegê-la, amá-la, né? Tem alguns que também querem fazer declarações depois dessa parte, tá? Porque isso daí é o protocolo. A gente não pode fugir do protocolo básico, tá? Mas tem alguns que durante a hora da colocação das alianças quer fazer uma declaração, né? E aí isso tudo tem que ser combinado previamente, tá bom? Então cada um fala para cada um, ou então o celebrante pergunta e aí ele tem que responder que sim, ela tem que responder que sim também. E aí também pode falar, fala pra fulana, fala pra fulano, né? Aí depende aí como você vai conduzir essa cerimônia, mas não pode deixar de fazer, né? E aí você pode também buscar auxílios em outros livros, como Manual do Ministro, Bíblia do Ministro, entre outros. Tá? Depois disso aí, depois que falou cada um pra si, ou então o ministro perguntou e eles responderam que sim, o ministro vai dizer, diante do que acabais de afirmar perante mim, de vós recebestes em matrimônio conforme a palavra de Deus, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vos declaro casados, constituídos em família, marido e mulher. Glória a Deus, né? E aí vai botar as alianças. Então, vai fazer aquela entrada das alianças, normalmente botam uma música, né? E aí entra uma criancinha com as alianças, entrega, o ministro pega aquelas alianças, levanta, né? Aí separa, vai dizer, essas alianças foram feitas de metal, vão servir como memorial desse pacto. Tudo isso está escrito aqui, tá, irmãos? E aí vai entregar da noiva, a aliança da noiva vai entregar pro noivo, para ele botar no dedo dela, e a aliança do noivo vai entregar pra noiva botar no dedo do noivo, tá? Depois que fez isso, o casal se ajoelha e aí todos oram, né, em pé, pela vida do casal, pela união do casal, pela vida que vai se iniciar, né, por tudo. Tá? E aí depois que eles vão ficar de pé, o ministro vai pronunciar, vai impetrar a bênção
né, apostólica, como faz no final de cada culto, e depois, né, vai falar o que Deus uniu, não separe o homem, e aí vai fazer aquela saída, né, do casamento, bota um louvor e aí começa a sair, né, o noivo, a noiva, as damas, os padrinhos com as madrinhas, casal de padrinhos, né, mãe do noivo, mãe da noiva, e aí vão, normalmente também, né, no final, muitas vezes, conforme os noivos vão andando, o pastor chama, né, fulano, não esquece, amanhã tem culto, quero vocês lá, assim, umas brincadeiras, né? Então, e aí acaba, né, os noivos saem, aí o casamento foi realizado, fotos, muitas fotos, né? E aí depois, quando acabou tudo isso, ou o juiz de paz vai ficar responsável pela entrega, né, por dar entrada nessa documentação para poder sair a certidão do casamento, e aí marca um dia com os noivos no cartório para estar pegando, ou então vai entregar a documentação para os noivos, ou vai entregar a documentação para alguém responsável, né, que os noivos indicarem, e lembrando que tem que dar um prazo de 30 dias para poder dar entrada nessa documentação, para que eles sejam oficialmente casados, e vai sair lá na certidão de casamento com a data que foi realizado o casamento. Por hoje é só, né, nossa última aula. Foi um prazer aí poder ministrar depois dessas 3 aulas. E eu creio que veio muita coisa boa por aí para nossa convenção. Nós temos filiação, né, como eu falei, nós temos legalização de igrejas. Até é importante para essa parte do casamento, para a cerimônia que vai ser realizada, ser uma igreja legalizada. Então só tem novidade aí, de muita coisa boa acontecendo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que desceu um divisor de águas na tua vida, no teu ministério, que você venha receber grandes coisas da parte de Deus, né? Que venha ser para abençoar a vida, e para você também ser abençoado, você poder fazer cada vez mais a obra do Senhor com amor, com empenho, com zelo, com dedicação, com sabedoria, com grandes coisas, chuva de bênçãos. Fica na paz, que venha ter um bom dia, uma noite ou uma tarde, né? Abençoada. Fica na paz. Tchau, tchau.